Boa noite, então, a todos. Hoje, dia 20 de março, egrégora a gratitude, recebendo o Sueli Mukasey para fazer a vibração e logo depois um bate-papo sobre registros akáshicos com a Núbia Ben Damasco. Sueli, a palavra é contigo. Seu microfone está fechado, não estamos te ouvindo. Tá fechado. Abriu. Não estamos te ouvindo, Sueli. Não, Sueli, desconecta o plug do notebook e conecta de novo. Vamos tentar. Eu estou no celular. Ah, tá. Agora sim. Agora estamos te ouvindo. Agora ouvimos. Melhorou? Sim. Se Tá ouvindo? apresente. Estamos ouvindo. Ok, que bom. Que bom. Vamos lá, então. Você vai colocar o vídeo, Renato? A hora que você quiser. Pode começar. Você resolveu, hein? Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás. Existe confiança e algo mais. Perceber a luz que brilha em cada amanhecer é um convite para recomeçar. Enxuga suas lágrimas e vê que o amor insiste em te surpreender, que a flor insiste em desabrochar, que os pássaros insistem em cantar. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar é Deus a falar com você. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar é Deus a falar com você. Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás. Exige confiança e algo mais. Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer é um convite para recomeçar. Enxuga suas lágrimas e vê que o amor insiste em te surpreender,
Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e vamos começar o nosso trabalho de doação. Pai Celestial, nesta noite, diante de Ti, trazemos os nomes de nossos irmãos que constam nesta lista. E os que estão ao redor do mundo, especialmente aqueles que estão enfrentando desafios, sofrimentos e necessidades, como perda, fome, doenças e luto. Pai amado, pedimos que o Senhor estenda a sua mão de cura sobre os enfermos, trazendo o alívio e restauração para as dores físicas e emocionais. Alexandre Coelho. Alexandre de como águia, pois confio no Senhor. Muito bom, sua gratidão, viu? Agora eu gostaria de pedir para a Cláudia Carvalho. Fazer os agradecimentos à Sueli pelas vibrações de amor e cura. Boa noite a todos. Boa noite. Sussu, minha linda, minha irmã, gratidão em nome da nossa egrégora de amor e de cura. Eu te agradeço imensamente por esses momentos onde a gente pode se voltar para dentro de nós e emanar tudo que nós temos de bom. E a sua presença e a sua disponibilidade, né, e o seu amor nesse serviço foi com certeza sentido por todos nós aqui presentes, que também necessitamos, e Sim. todos os nossos amigos da lista, e todos aqueles que hoje passam por provações. A sua mensagem vem carregada de amor, de paz e de cura. Mais uma vez, gratidão. Sou eu que agradeço, né? Sou eu que agradeço. Obrigado mesmo, de coração. Sim, obrigada, senhora. Boas mulheres lindas, muito obrigado, Sueli. Obrigado, Cláudia. Que Deus continue iluminando vocês. Bom, agora nós receberemos a Núbia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Está ouvindo? Núbia, seja muito bem-vinda. É a tua primeira vez aqui conosco. Eu vou me esforçar para te receber da melhor forma possível. O teu tema é um tema que me encanta. Eu já tive a oportunidade de encomendar uma leitura dos meus registros e faixas. Quem fez foi, inclusive, uma moça lá na Argentina. E o que ela me trouxe de informação me impacta todos os dias. Então, eu tenho certeza que você vem com um tema que vai agradar a todos. Eu nomeei você como co-host, né? Caso você queira compartilhar suas imagens. Você domina bem o Zoom, né? Posso te deixar de co-host que... Mais o Meet do que o Zoom.
Deixa eu ver aqui. qualquer dificuldade, você fala. Se eu encontro aqui como compartilhar. Ali o quadradinho verde embaixo. Ah, aqui, aqui. Aqui tá aparecendo. Ah, tá. Aqui, É no share screen, Núbia. então, já, Se você for já. compartilhar som, acho que tem share som, não lembro. Tem que clicar ali para. Deixa eu abrir. O que você está trazendo tem som também ou só imagem? Depois tem a música da meditação, tem um PowerPoint e a música da meditação. Tá, então é isso que acho que foi a Filomena que falou, né? Você Só aqui. abrindo o Share Sound, Aqui eu Boa coloquei noite. só o host, né? Aqui, Who Can Share. Aí eu pus só o host ou todos os participantes. Pronto, vamos ver se vai. aí você vem aqui nesse verdinho aqui embaixo, Share Sound. Não, Share Screen. Ah, aqui apareceu. Aqui, vamos ver se aparece para vocês. Isso. Apareceu? Aí, em cima, você vai ver que a última coisa que tem do lado direito são 3 pontinhos. Uhum. Você abrindo esses 3 pontinhos, a penúltima ou antepenúltima frase chama-se Share Sound. Se precisar, Aqui, perfeito. Coloquei. clicar ela para prontinho. Se Ai, apresente, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. ok, muito obrigada, Renato. Boa noite a todos. Meu nome é Núbia, sou terapeuta integrativa e vou falar um pouquinho dos registros acásticos, que é assim um assunto que me encanta, né? Eu tenho uma história com os registros acásticos que eu vou contar para vocês. E é bem interessante porque o Renato falou assim, né, que ele pediu para uma pessoa, né, ele contratou, vamos dizer assim, para uma pessoa para que ela leia os registros dele e ele foi recebendo ali aquelas informações e casaram com algumas coisas da vida dele e a coisa vai acontecendo e a gente vai recebendo essas informações. E é interessante que, assim, o que eu venho trazer hoje é que não necessariamente a gente precisa ser um terapeuta para acessar. Claro que o terapeuta treinou para isso, ele tem mais, muitas vezes ele tem mais facilidade, mas, na verdade, todas as pessoas podem acessar. Isso está assim, aberto para todos nós, né? Então, só vou colocar aqui para apresentação. Acho que agora aparece inteiro para vocês, né? Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês, vou pedir para que vocês respirem fundo 3 vezes e se conectem com essa informação. Por quê? Essas 3 respirações profundas que a gente vai dar vai ser para quê? Para que a gente consiga abrir o nosso campo para receber esse tipo de informação. Porque a partir do momento que o seu campo recebe essas informações, para quem nunca ouviu falar em registro acástico, não tem familiaridade com o assunto, não importa. O seu campo, você coloca a intenção que o seu campo se abra, o seu campo vai se abrir e você vai receber essas informações. Ou seja, cada conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai ganhando mais facilidade de acessar essas informações. Então, eu vou pedir para que a gente dê 3 respirações profundas e coloque a intenção nesse momento de abrir o nosso campo para receber as informações sobre os registros acásticos. Muito bem, cada um no seu tempo. Então, a gente aqui abriu o nosso campo para receber essas informações. É o primeiro passo. Por que que eu falo isso? Aí eu peço só que vocês olhem agora para essa imagem e vejam o que que ela passa para vocês. O que que você sente ao olhar para essa imagem? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Tem ali alguns livros, algumas energias no teto.
Núbia, Filó. Não, Deixa Oi, eu ver. Não tá oi. aparecendo, não Não tá, tá? não tá aparecendo Ih, expandido assim. que pra mim tá. Peraí, então. O Será que que dá tem para ver errado? aqui são pedaços que eu acho que são de um dragão, algumas flores e a Ixi, palavra registros acásticos no meio. é. Ah, tá. Então, peraí, por que que não tá aparecendo? Deixa eu ver. E se você Agora? agora. Aí, agora sim. Então, vamos ver se... E se eu você colocar assim, também pode aparece? ir lá em cima e expandir a foto naquele quadradinho do lado do X, né? Do lado do X. Isso, é Aqui, né? maximizar. Isso. É. E agora, vamos ver. Slide atual. Já ampliou um pouco, já. É. Já dá para ver melhor. Tá aparecendo toda a tela, não? Sim. Tá? Então, tá. Então, então vamos olhar agora para essa imagem e veja o que que ela representa para você, qual a sensação que ela te traz, o que você consegue sentir só observando toda essa imagem. Porque isso aqui também é informação, né? Não é só uma imagem, é informação que o nosso campo que a gente colocou para abrir, para receber informação, a gente recebe primeiro uma imagem, depois a gente vai recebendo as informações. Vou pedir para olhar mais um pouquinho para ela. Agora eu vou trocar de slides, vamos ver se ela vai aparecer inteira. Apareceu inteiro? Não. Não? Ixi, peraí. Ainda não. Acho que vou ter que abrir um por um. Vamos ver. O que Agora? são os registros aí? Aqui Escrito. é a explicação. Isso. Então tá certo. Então, uma vez que a gente acessou a imagem, agora a gente já colocou aquela imagem dentro da nossa mente, a gente abriu o campo, colocou aquela imagem dentro da nossa mente e agora nós vamos falar sobre os registros akáshicos. O que que são os registros? O que que é o akasha? O akasha é o éter, é a sabedoria total do universo. É uma biblioteca gigantesca, gigantesca. A gente vai falar mais para frente sobre tamanho, espaço, tempo. Gigantesca, entre aspas, que guarda todo o pensamento, emoção, sentimento, toda a história da humanidade e toda a história da sua vida, toda a história das suas experiências nesse planeta, todas as vidas que você teve, para quem acredita em reencarnação, todas as vidas estão ali, todos os sentimentos, todas as experiências que você passou estão guardadas nesse akasha. Então, a palavra akasha, ela vem do sânscrito e ela significa éter. E lá atrás, antigamente, se dizia que o éter, ele era o espaço do cosmos, né? Do espaço, o espaço do espaço sideral, ou seja, tudo que na antiguidade não conseguia se explicar, ou seja, o espaço entre os planetas, entre as estrelas, que não se conseguia entender, ele se dizia que era o éter. Hoje em dia a gente tem mais informação sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas antigamente se dizia que era isso, então, que o éter é todo aquele espaço entre o planeta, tudo que forma o universo, né? Então, lá na Índia, depois a gente vai falar sobre isso também, na Índia, no contexto da alquimia, da física, da antiguidade, se falava, se referia ao éter dessa maneira. No sistema oriental dos 5 elementos, o éter é considerado o tecido fundamental da realidade, que é isso que eu trouxe, né? Todo o espaço entre os outros planetas, tudo que é o que dá a liga com os 4 elementos. Então, a gente tem os 4 elementos e o que dá a liga entre eles era considerado o éter. Então, aqui tem algumas frases. A caixa é a energia total do universo e é do Akasha que emana toda a vida. Por isso que eu digo que é a liga entre os 4 elementos. Acho que agora eu vou voltar aqui para ver se aparece. Não sei se alguém trouxe já informações de Helena Blavatsky, na egrégora, mas ela é a mãe da teosofia. E é a mãe não só da teosofia, mas de várias e várias linhagens do esoterismo antigo e de muita história começou com ela, porque ela recebeu e canalizou muita informação, né?
Então, esse espaço que a gente falou que é o éter, né? O espaço éter, que era o espaço entre os planetas que depois se denominou éter, ela dizia que é uma matéria com plasticidade, é a criatividade na sua natureza física, é imutável nos seus princípios mais elevados. Ela começou a receber informações do mestre dela, Eumória, e começou a trazer. Essa mulher, ela trouxe muita coisa, ela é incrível, né? E ela era ainda, né? Incrível, porque ela foi para o Tibete e entrou em ela conseguiu entrar em templos sagrados e trazer para a gente informações que até então eram impossíveis. Então, ela também é uma pessoa que começou a falar sobre essa questão do registro acástico, do Akasha, e trazer para a gente essas informações. Então, vamos dizer assim, na nossa era moderna, começou com ela, com a Helena Blavatsky. E aí eu queria trazer aqui mais uma vez, afirmar mais uma afirmação para que a gente coloque no nosso campo. Claro, com a devida permissão de vocês, porque também a gente tem que ver com quem ressoa, com quem não ressoa. Mas o registro, o Akasha, então, é o éter, toda aquela, eu vou repetir de novo, toda aquela informação que liga, que está entre os planetas, que está no cosmos, está no universo, e os registros akáshicos são arquivos dentro desse Akasha. Por isso que se usa a metáfora da biblioteca. Então, imagina que como a sua alma, o seu espírito tem lá uma estante numa caixa com todos os livrinhos de todas as vidas, contando todas as histórias, ou seja, tudo que você aprendeu, tudo que seu espírito vivenciou, ou nesse planeta, ou de repente até em outras vidas, está tudo ali guardadinho dentro do seu Akasha. Então, todos nós temos essa informação, e essa informação está disponível para todos nós, ou seja, você pode, a qualquer momento, de repente, ir ali naquela biblioteca, pegar um livrinho e acessar uma informação do seu espírito, tá? Acho que não trocou, deixa eu ver. Acho que agora trocou. Então, mais uma definição. É um gigantesco repositório de cada pensamento, sentimento, emoção, intenção, palavra em ação, em todos os tempos, passado, presente, futuro, de cada espírito. Aí você imagina o quanto de informação, porque a gente que está aqui nessa dimensão, vivendo nossa vida na terceira dimensão, a gente precisa de espaço-tempo. A gente só consegue, nosso cérebro ainda só consegue raciocinar com o espaço, com o tempo, com o número de informações. O registro acástico, ele não funciona dessa forma. Ele não tem, não tem localidade e não tem espaço-tempo. Simplesmente as informações estão lá arquivadas, né? E são todas informações do seu espírito. Não sei se vocês estão entendendo, tem alguma pergunta? Estou falando. Então tá bom. Eu quero fazer uma perguntinha, a Loló. Oi, Ló. Dá licença, posso, né? Já. Sim, pode. Você disse aí que no registro acástico é onde estão todas essas informações sobre cada ser, cada pessoa, e que nós podemos acessá-las, né? Acessar essas informações. Então a pergunta é: em que lugar dos registros acásticos estão as informações sobre nós, né? Cada um de nós, e como se faz para acessá-los? Porque você disse que a gente pode acessar. Como? Sim, É certo. fácil falar sobre isso? Sim. Eu vou contar uma historinha de como aconteceu comigo, que eu não sabia o que era registro acástico, só que eu Tá. sempre fui curiosa dessas coisas, né? E aí, o que aconteceu? Em 2015, eu estou indo numa caixa. Em 2014, 2015, eu fui fazer um curso de leitura de aura. Me interessei por um curso de leitura de aura. Fiz o curso, achando que eu não ia acessar nada, que eu não ia entender nada daquilo, sabe aquela coisa, não, mas isso não, mas eu tenho dificuldade, mas eu não, acho que não. Só que aí, durante o curso, eu consegui acessar umas informações, ler energia e fui entendendo. Ok.
Então, comecei a fazer a leitura de aura das pessoas, que na verdade não é aquela questão de ler aqui o campo energético. É um outro tipo de leitura. Você lê as informações que estão nos chakras das pessoas. Até aí, tudo bem. Ainda não se falava em registro acástico e nem em vidas passadas. Não era o objetivo, né, da leitura de aura. Até que, certo dia, numa das leituras, eu comecei a acessar algumas informações da pessoa e vieram informações muito nítidas de uma vida passada da pessoa. Aí você fala assim para mim, mas como você sabia que aquilo era uma vida passada? Eu fiquei naquela também, tipo, é isso mesmo? É uma vida passada? E aí eu comecei a acessar aquela informação, eu comecei a ver um jardim, uma casa, o país, eu sabia qual era o país, aonde estava aquela casa, e a minha visão era que eu assim, me movimentava até atrás da casa, e atrás da casa havia um túmulo, e um túmulo de pedra, e esse túmulo de pedra tinha a data exata da morte daquela pessoa, e era uma mulher que vivia na casa, e tinha toda uma história, um contexto sobre a vida daquela pessoa. E ali a informação foi tão nítida que eu falei, peraí, mas isso aqui já não é leitura de aura, né? Isso aqui já é outra coisa. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre os registros acásticos, sobre vida passada, sobre vidas passadas, para começar a entender o que estava ali acontecendo. Na verdade, esse campo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, esse campo de informação, né? Tem vários cientistas, eles falam, né, sobre o campo de informação unificado, ou seja, é esse campo que envolve a todos nós. Ele é como se fosse, imagina um inconsciente coletivo. A gente pode baixar informação do inconsciente coletivo. Então, a gente também pode baixar informação do inconsciente universal, Sim. né? Então, você imagina um inconsciente coletivo, só que muito mais coletivo, muito, muito maior, né? Então, eu acredito que tem pessoas que têm naturalmente essa capacidade e tem pessoas que podem treinar até que vão recebendo informações. E aí, vem a parte que eu te falei, né, da vida passada. É, eu atendo com terapia de vida passada. Só que durante esse tempo que eu venho estudando registro acástico junto com vida passada, o que que eu vejo? Você pode acessar uma informação, mas não necessariamente vai ser uma vida que você viveu. O registro acástico trabalha muito assim. Você vai acessar aquela informação, você vai ver uma vida, você vai assistir uma história, e não necessariamente você viveu aquela vida. O que importa daquele acesso é a informação e o ensinamento que que a tua alma te trouxe. Então, não importa, você entende? Porque normalmente a gente não, a nova terapia de vidas passadas, ela não foca mais na questão de quem matou quem, sabe, aquela coisa de que eu fiz de tão mal, não é mais esse o propósito. O propósito é você receber informação diretamente do teu espírito, diretamente da tua alma. Então, muitas vezes vem uma história e aquela história é para que você faça um paralelo com a tua vida atual, para que você pegue essa informação e aplique ela, porque senão fica, sabe, fica meio que um pouco vazio. Então, você pega aquela informação e traz para a tua vida, aquele ensinamento, porque, assim, vou colocar aqui 99,999 das informações, dos acessos que eu vi, de outras pessoas acessando, e meus também, sempre tem um ensinamento. Nunca vem uma coisa aleatória e, sabe? Vazia, não, né? Sempre tem um conteúdo para atualizar, assim que eu digo, atualizar na vida atual, para usar na vida atual, é isso, né? Exato. Então, assim, tem coisas que a pessoa acessa e eu estou ali assistindo, vamos dizer assim, né? Estou conduzindo, mas estou assistindo, deixo que a pessoa acesse e a pessoa acessa. E eu não sei do contexto da vida da pessoa. E aí, depois, no final da sessão, ela me fala, porque isso da minha vida, isso se encaixa, isso. Uhum. Ou seja, ela acessa informações da alma dela, do espírito dela, que traz. Então, é a pessoa quem acessa e fala, ela relata, é isso?
ou você também consegue entrar no campo vibracional energético, como eu falo, no campo de Tá, registros da pessoa e você tem como se fosse uma visão. É isso? isso, mas são dois, eu não falei, desculpa, são dois tipos de sessão, né? Eu posso ler o registro acástico da pessoa, então eu acesso o campo da pessoa e leio, ou ela também pode acessar. Então, como que é feito isso? Através da hipnoterapia. Então, através da hipnoterapia, não sou eu que vou ler, eu vou colocar a pessoa no estado de relaxamento profundo, onde ela alcance esse estado de relaxamento e ela leia o registro acástico dela. Ou seja, ela receba as informações diretamente. Tá bem, muito obrigada. Já me Por esclareceu. nada, Obrigada. por nada. Está aparecendo para vocês, né? Então, assim, aqui eu coloquei alguns registros que nós temos de comprovações, tudo entre aspas, né? Comprovações dos registros acásticos, ou seja, na Bíblia, quando se fala do livro da vida, né? Quando se cita o livro da vida, no budismo, quando eles citam alma da natureza. E aí eu coloquei aqui também algumas citações da Bíblia, onde se fala em vosso livro, meu livro, livro da vida. Ou seja, todas citações que dizem aos registros, que levam aos registros acásticos. Ou seja, quando fala tu fez pelo teu livro, é toda a tua informação que está dentro do registro acástico. Está aparecendo para vocês, né? Acho que está Sim, tá aparecendo. aparecendo. Aqui, mais um salmo. Aqui fala: no livro está escrito a meu respeito. Em Apocalipse, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Ou seja, mais uma frase. A gente sabe que a Bíblia tem ali milhões de interpretações, mas aqui é uma delas, né? No budismo também, coloquei aqui também o Alfred Sinnett. Ele é um escritor, ele escreveu o livro Budismo Esotérico, e ele fala também, ele cita o Akasha no livro dele. Aí aqui eu trouxe algumas pessoas importantes que também falam, duas pessoas falecidas, né, e duas pessoas que estão vivas e ainda hoje falam e trazem essa informação do registro acástico. Eu trouxe esse livro, que é o Crônicas do Akasha, onde o Rudolf Steiner ele fala aqui da história de Lemúria e Atlântida, e ele conta que, assim, ele diz aqui no comecinho do livro que ele fala assim, eu não vou falar tudo porque eu não posso divulgar toda a fonte, mas boa parte desse livro foi trazido do Akasha. Foram acessos dele, acessou a Akasha e trouxe essas informações de Lemúria e Atlântida. Eu coloquei aqui um pouquinho, falar um pouquinho dele. Aqui o Edgar Cayce, não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um paranormal americano e ele recebia informações também através do Akasha. Mas é bem interessante pesquisar a vida dele, porque ele se deitava num divã ou num sofá e dali segundos, minutos, ele já conseguia receber a informação e fazer o download muito naturalmente. E isso foi a vida inteira dele, foi assim. Então ele trazia informações sobre espiritualidade, imortalidade, reencarnação, mas a grande obra da vida dele foi na questão da saúde. Então muitas pessoas doentes vinham procurá-lo, porque ele tinha o dom ele olhava para a pessoa, olhava, cumprimentava, deitava no divã. Dali segundos ele já estava em transe e ele recebia a informação do que aquela pessoa precisava. Então eram ervas, mudança na dieta,
o que a pessoa precisasse, ou de repente, quando não se sabia o que aquela pessoa tinha, ele conseguia achar, entender, saber onde que era o órgão do problema. Então, ele atuou muito na área da saúde e até fundou um hospital depois, e foi o Case Hospital. Ele fundou esse hospital e ele começou a atender as pessoas na área da saúde com essa paranormalidade dele. O que que aconteceu? Passou um tempo, ele teve problema com a justiça, porque ele não podia exercer como é que fala? Exercício ilegal da profissão, acho que é isso, assim que fala, né? Ele não podia, ele não era médico, então ele não podia fazer aquilo, então ele teve que dividir, ele criou um hospital maior, ele dividiu em 2 alas, onde haviam os médicos e do outro lado, ele ali fazia os diagnósticos dele baseados numa caixa. Tá aqui a fotinho, não sei se estão conseguindo ver, deixa eu aumentar aqui, peraí. Dá para ver? Aqui Sim, dá. a Dá para fotinho ver aí do o hospital hospital. que é esse embaixo. Aqui, o Erving Laszlo, ele é um cientista, filósofo, também super renomado. Se não me engano, parece que tem 4 PhDs, alguma coisa assim. Super premiado no Japão, cientista e tudo isso, mas só que ao mesmo tempo ele tem um livro muito importante sobre o Akasha, porque ele defende essa ideia de que nós temos um campo unificado de consciência e que todos nós podemos acessar esse campo. Então, é um livro completamente científico, ele vai mais para o lado da física quântica, já não é tão puxado para a questão da espiritualidade, mas, se não me engano, do meio para o final, ele começa a falar do Akasha. Então, ele junta essas duas informações, trazendo o Akasha com a física quântica e com a informação do campo unificado. Então, é bem interessante também. Ele vai mais, agora eu lembrei, não sei se vocês já ouviram falar do Hélio Couto, que o Hélio Couto fala daquela questão do campo de informação. Ele Sim. fala muito, sim, e aí ele fala muito disso. Então, esse livro é mais para esse lado, da informação, da mesma linha do Hélio Couto, né? Aliás, acho que a linha do Hélio Couto se baseou também, né? Bom, do Hélio Couto se baseou em um monte de outras coisas, mas é mais ou menos esse tipo de informação que ele traz no livro, mas é legal porque ele junta com a caixa também. Aliás, ele tem vários livros, não é só um. Ele fala sobre física quântica e o Akasha. E aqui o Rupert Sheldrake também, que muita gente fala dele, da questão da ressonância mórfica, dos campos morfogenéticos. Também, ele é outra pessoa que fala muito sobre essa questão dos campos morfogenéticos, que a gente pode, sim, acessar esse campo de consciência. E aí ele coloca que o conhecimento adquirido por um conjunto de indivíduos agrega ao patrimônio coletivo, provocando um acréscimo de consciência. Ele também traz esse mesmo tipo de informação. Então, são 4 pessoas que eu trouxe que falam, vamos dizer cientificamente, sobre a questão dos registros akáshicos. Então, deixa eu pôr um pouquinho aqui, peraí. Eu trouxe uma meditação para que a gente possa entender um pouco mais como que a gente pode usar a meditação para acessar o campo akáshico. Tá? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho bem simples, uma meditação simples, porque é através do silêncio, através da meditação, através desse acalmar da mente é que a gente consegue acessar esse campo. E aí, o que que acontece? Muitas vezes você pode usar essa meditação para fazer depois, ou outras meditações que você tenha, né, nesse direcionamento do campo akáshico, mas nas primeiras vezes pode falar, não, eu estou imaginando, não, eu estou inventando da minha cabeça, não, é porque eu vi no filme. E aí eu aconselho que você escreva. Você viu, eu vi uma casinha branca, eu vi agora um carrinho azul. Você escreve, escreva. Vai chegar um momento que ou você pode identificar um padrão,
E esse padrão não é do nada, não é só imaginação e, como é que se diz, não, alguma coisa que eu criei do nada. Se você vai faz a meditação e escreve, faz a meditação, escreve, faz a meditação, escreve, você vai começar a perceber informações, ligações que você não conseguia fazer antes. Então, bora meditar? Não sei se você tem mais alguma pergunta. Uhum. Posso falar um pouco contigo? Não? Sim, sim, sim. Eu quero dar um testemunho da minha leitura antes de você passar para a meditação, porque, como eu te falei, essa moça que fez a minha leitura é lá da Argentina. Não me conhece, não conhece nada da minha vida. Ela só recebeu o meu nome e a minha data de nascimento. Só isso. Bom, eu sou uma pessoa que gosto muito da filosofia oriental, né? Uhum. E algum tempo antes da leitura, eu tinha feito um bate-papo na egrégora, que eu era um convidado da noite, para falar sobre o taoísmo. Bom, quando eu recebi essa leitura, 2 mestres mandaram um recado para mim. Um deles foi Confúcio, que é da filosofia oriental, e o outro deles foi Lao Tse, que é quem escreveu o Tao Te Ching, né, que é o Uhum. fundador do Tao. E o recado dele para mim foi estar me agradecendo por estar levando a palavra dele. E isso veio de uma pessoa que não tinha a menor ideia das minhas preferências filosóficas, enfim. Então, isso foi uma das coisas muito impactantes que me fizeram realmente acreditar que é possível realmente acessar, né, essas informações. Então, só queria compartilhar isso, porque nessa meditação que você vai conduzir, talvez ajude algumas pessoas a entender que nós estamos falando de algo realmente muito sério, de algo realmente muito impactante, né? E, logicamente, depois que você fizer essa meditação, nós vamos abrir para quem mais quiser estar falando com você, né? E continuar esse bate-papo, tá bom? Então, era só Uhum. para dar esse testemunho. Muito bom, muito bom. Que lindo, né? Então, agora, peraí, vou colocar aqui. Vocês estão ouvindo? Não. Tá muito alto? Peraí. Tá bom? Então, peraí. Tá bom. Deixa eu abaixar um pouquinho para mim aqui, peraí. Aí. Então, vou pedir que vocês fechem os olhos. Vamos tomando, então, nesse momento, 3 respirações profundas, onde a inspiração é profunda e a expiração é lenta e suave. A inspiração é profunda e a expiração
é lenta e suave. Então vamos imaginando nesse momento que uma luz branca vem descendo do cosmos e ela vem descendo até chegar ao topo da nossa cabeça. E então nós damos permissão para que essa luz entre. Nós damos permissão para que nosso coronário se abra para receber essa luz. Então essa luz vem descendo, entrando pelo nosso corpo. E ao mesmo tempo que ela limpa as energias, ela vem trazendo relaxamento. Nós abrimos nosso campo para receber informações. Observamos a imagem da biblioteca. Recebemos informações sobre os registros akáshicos. E mesmo que de maneira diminuta, o nosso cérebro, a nossa mente consciente, já tem algum conhecimento sobre os registros akáshicos e o campo akáshico. Então nós deixamos com que essa luz invada o nosso corpo e vá relaxando, relaxando. E ela passa por todo o corpo até chegar aos pés. E agora, dos nossos pés, neste momento, nós imaginamos, visualizamos que saem raízes da planta dos nossos pés, saem raízes que vão em direção ao solo, que vão em direção ao chão. Essas raízes ultrapassam a barreira do piso, entrando pelo solo, passando por camadas de pedra, terra, água, terra novamente, e elas vão em direção ao núcleo da terra. E elas vão descendo em direção ao núcleo da terra, descendo, descendo, descendo. E elas vão descendo ainda mais até encontrar o coração cristalino de Gaia. Neste momento que elas encontram o coração cristalino de Gaia, elas se conectam com essa energia. Gaia é nossa mãe, nos nutre e nos dá a vida. E então, neste momento, gentilmente nossas raízes recebem a energia do coração cristalino de Gaia.
E então essa energia vem subindo pelas nossas raízes. Ela vem subindo, subindo, subindo até chegar na planta dos nossos pés. E então, com a nossa permissão, essa energia do núcleo de Gaia vem subindo pelas nossas pernas, passando pelos nossos quadris, subindo pelo abdômen, até chegar no nosso cardíaco. E nós recebemos, então, a energia de Gaia em nosso coração. E agora nós estamos, então, nesse momento, conectados ao cosmos e à Gaia. E agora eu peço que você concentre a sua atenção nessa energia de Gaia que está em seu coração. Imagine que essa energia seja como uma espiral. Ela gira e se expande. Ela vai girando e se expandindo, girando e se expandindo e tomando conta de todo o seu peito. E a energia vai girando e se expandindo, até tomar conta de todo o seu corpo. A energia vai girando e se expandindo, até tomar conta de todo o recinto que você está, de todo o quarto, sala. Imagine que todo o ambiente agora está cheio dessa energia. E agora essa energia nesse ambiente vai te deixando cada vez mais relaxado. Imagine que ao seu lado existe uma porta imaginária, ou seja, ela pode ter uma forma diferente, uma maçaneta, sem maçaneta. Imagine que existe uma porta, um portal, como você preferir, como a sua mente trouxer, está certo. Agora se aproxime a essa porta. Essa porta, ela vai te levar a outra dimensão. A partir do momento que você abrir essa porta, ela vai te levar ao campo de informações do campo akáshico. É uma biblioteca gigantesca e linda, repleta de livros, repleta de informações. Você pode abrir a porta quando sentir vontade e adentrar essa biblioteca.
agora, antes do próximo passo, eu peço que você observe as sensações, as imagens, as cores, o material de que essa biblioteca é feita. As cores dos livros. Essa biblioteca tem cheiro? Você vai andando pela biblioteca e você se depara nesse momento com um balcão. Existe um balcão nessa biblioteca. E nesse balcão existe um dos guardiões dos registros acásticos. Olhe para ele ou ela, desde que venha qualquer imagem na sua mente. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal ou qualquer outra coisa. Pode ser um objeto, uma informação, e representa para você o guardião do registro acástico. Então nós nos aproximamos do balcão e pedimos o auxílio desse guardião para que ele nos leve à nossa seção de livros. Pode ser que ele vá com você, pode ser que ele não vá, que ele diga que você pode ir sozinho, sozinha. Ou pode ser que ele te leve até a sessão. E então agora, nesse momento, nós vamos caminhando até a nossa própria sessão de registros acásticos. Nesse momento você pode observar quantos livros há nessa sessão. Há muitos, poucos, antigos, novos. Imagine-se tocando nos livros. Você ainda não pode abri-los, mas imagine você tocando os livros, sentindo a textura das capas, o cheiro, o peso. Vá observando todos os detalhes da sua seção de livros. Então, neste momento, você se conecta com o mais íntimo do seu ser e coloca a intenção de todos esses livros. Você escolhe um. Então, você caminha, olha
vários livros e percebe que o teu coração vai escolher um. Nós colocamos a intenção de acessar um momento feliz nesse momento. Então você pode colocar a intenção de eu quero escolher dentre todos esses livros uma memória, um registro feliz do meu espírito. Então você passa a mão por entre os livros até escolher um. Quando você escolher seu livro, você pode então pegá-lo nas mãos, observar esse livro e agora então abri-lo. Você pode folheá-lo, ver as imagens, escritos. O que tem dentro desse livro? Pode olhar, folhear. Mais alguns segundos para que a gente possa olhar mais e folhear mais, perceber as informações desse livro. Colocamos a intenção de fechar esse livro. Nós podemos gravar essas mensagens, imagens, impressões que vocês tiveram de cada livro na mente de vocês. Eu coloco a intenção nesse momento de gravar essas informações. E vamos então fechando nossos livros, nossos registros, colocando novamente na estante, na nossa seção de registros. E agradecemos a nossa seção de livros, a todos esses fragmentos da nossa história.
gratidão, vamos deixando a nossa sessão. Vamos voltando da biblioteca. Agradecemos ao guardião. Vamos caminhando para essa saída da biblioteca. Voltamos lá para aquela porta plasmada ao nosso lado, em nosso ambiente. Abrimos a porta, voltando para o nosso ambiente. E devagarinho nós vamos voltando para esse aqui, esse agora. Vamos respirando profundamente. E cada um no seu tempo podem ir abrindo os olhos devagarinho. Todos bem? Viagem. Está me ouvindo, Múdia? Vou peço um pouquinho, eu tô te ouvindo, tá baixinho. É que você tinha diminuído o som para você. Pode sim. É, Oi, Renata. antes que os nossos amigos levantem as mãos, deixa eu te perguntar duas coisas. Você, no início, falou a respeito do espaço entre os planetas, né, que hoje muitos de nós chamamos de energia escura, né, e você disse que ia falar um pouco sobre isso. E, Uhum. além disso, eu quero fechar minha pergunta dizendo assim, se eu tiver que materializar os registros akáshicos, eu devo imaginar um conjunto de pastas, como a gente tem no computador, como que você materializa o registro para você? É Uhum. isso. Ah, sim. Então, na verdade, eu coloquei até no slide falando do éter,
mas porque, assim, desde que se começou a contextualizar éter, mudou muita coisa, né? Exatamente isso que você disse. Hoje em dia nós falamos em energia escura, ou seja, passou, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Muitos conceitos mudaram e estão mudando muito rapidamente, né? Então, quando eu disse assim, porque se falava em éter, na verdade, porque nós não tínhamos, não estava tão avançado, né? A informação não estava não chegava tanta informação para nós. E agora sim, se fala em energia escura, ou seja, o campo da física quântica, o campo da fluido cósmico universal. E então, assim, não se falava nisso naqueles tempos, né? Então, como começou essa denominação, ela ganhou o mundo, essa denominação a caixa, ganhou o mundo através da Helena Blavatsky, na época dela ainda se falava éter, né? Hoje nós sabemos que é muito mais. A gente já não utiliza mais uma palavra só, né? E a segunda era, como eu materializo, como eu visualizo, você quis dizer? Isso. Então, na verdade, existem inúmeras formas, né? É, eu utilizei hoje a biblioteca, né? Mas existem inúmeras formas. Você pode criar um jardim, você pode, por exemplo, alguém se identificou? Você pode criar um jardim onde você pode visualizar você entrando. Eu gosto muito dessa também, quando vou fazer a leitura dos meus registros. Então, você se visualiza entrando num gramado, e nesse gramado você vai recebendo as informações. Então, o que que é interessante? Nesse gramado vão se aproximando as pessoas. Você pede que o teu guardião acástico, tua egrégora, o teu mentor, o teu anjo da guarda, esteja ali com você e eles podem se apresentar também. Então, é muito comum que eles se apresentem. É muito comum. Então, porque você se coloca, você pode criar. Tem uma outra meditação que chama meditação no espaço sagrado, que é muito interessante. Que você é como se você plasmasse o teu espaço sagrado, né? Eu tenho o meu, que toda meditação, vamos dizer assim, não é que eu vou para o mesmo lugar, eu tenho o meu espaço, que é o meu espaço querido, que eu criei, eu plasmei. Ele está como uma forma de pensamento comigo. Então, é um lugar que eu gosto de estar. Pode ser uma praia, pode ser um bosque, pode ser um templo. E aí você, de tanto que você vai visualizando aquilo várias vezes, você meio que plasma. Aí aquilo vira o teu espaço sagrado, né? Na sua imaginação. Mas você plasma, porque a gente materializa, como você disse, a gente materializa tudo que a gente quer. Então, existe uma meditação para que você crie esse espaço sagrado e você, toda meditação, você visualiza ele, você visualiza ele, você visualiza ele. E você pode acessar os registros acásticos pelo seu espaço sagrado. Não sei se ficou claro, conseguiu entender minha explicação, assim? Não, tá claro. Perfeito. Beleza, a Então, Cláudia Paixão levantou a mão, você quer perguntar primeiro? É, não sei. Na verdade, é assim. O que eu tinha entendido um pouco, porque a gente tem o registro acástico, é tudo que a gente, você falou presente, passado e futuro, né? É tudo que a gente organiza para nós nos encarnarmos, reencarnarmos e vivenciar, né? Ou se são aquilo que a gente passou, tirou um resultado e aquilo fica gravado. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? E eu falando até um pouco baseado no que veio do registro acástico do Renato, que ele permitiu que a gente participasse, né? Algumas pontuações ali é algo que ele está tendo que buscar, né, para entender que aquilo é dele, que pode desenvolver. É como se a gente tivesse planejado algo e ainda não descobrimos a maneira de colocar isso em prática. E o futuro a gente sabe que aqui a gente é preso ao tempo. Eu tenho consciência disso, mas a gente tem o livre-arbítrio, e normalmente a gente ouve muito isso, que a gente vem para cumprir,
planeja tudo e a gente acaba muitas vezes não conseguindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Eu entendo que o registro acástico, ele comporta tudo. Acho que a questão do planejamento, que a gente pode vir, né, nessa vida com planejamento, de passar por certas situações, por construir alguma realidade, trazer alguma informação, né, de antes de nascer, sim, eu acredito que sim. Mas o registro acástico, na verdade, ele é a impressão de todas as vidas. Ele não consta, vamos dizer assim, no planejamento. Você pode receber uma informação, mas, por exemplo, você pode receber uma informação através de um guia, um mestre, um anjo da guarda, um mentor seu. Você pode, eu não falei isso, né, na apresentação, mas você pode receber informação, sim, da sua egrégora, através do registro acástico também. Não necessariamente, bom, depende de cada linha, né, porque muitas vezes a gente acredita numa coisa e de repente você abre o registro acástico, aparece outro guia, outro mentor, outro mestre com outra informação. É muito interessante. Ah, isso acontece mesmo? Porque Acontece, acontece. perguntar e não assusta, Nubia, porque de repente você está lá, né, numa construção, a gente vai sentindo que vai unindo pessoas, aquilo vai construindo, fala, nossa, olha, né, eu sinto até pela egrégora muito isso, eu falo que a gente está construindo algo muito maior do que é aqui visível no plano espiritual, né? Só que eu acredito muito, principalmente com relação mais à atitude, eu falo que a Uhum. gente já está ligado há muito, muito, muito tempo, sabe? Porque é isso, é uma irmandade, é uma busca incessante mesmo de tentar construir algo melhor, unir pessoas que estejam mais livres, né? De pensadores mais livres, para que Uhum. essa liberdade que você está falando, cada um escolhe a maneira que quer, né? Então, Exato. E que interessante isso, porque assim, você disse, é, você entende que existe a egrégora gratitude e que há algo maior no astral com relação à egrégora. muito sim. Então é bem interessante isso, porque é possível vocês acessarem essa informação, ou seja, vamos dizer assim, vou chamar de egrégora gratitude a nível astral. É possível acessar essas informações, porque às vezes essa informação está lá e só precisa ser baixada, né? Obrigada. É bom para a gente irmos buscando. Não, Obrigada. imagina. Antes de passar para Filó, a Cláudia Paixão tinha levantado a mão, se desistiu mesmo. Oi, pessoal, boa noite. Eu levantei, mas alguém pergunta isso antes de mim. Primeiro, eu queria agradecer a meditação. Naquela hora que a gente recebeu a energia vindo das raízes da terra, o meu pé ficou levemente formigando. Foi muito gostoso, foi uma experiência muito legal. E eu tenho duas perguntas. A primeira se o acesso aos registros acásticos pode justificar uma dependência química nessa vida ou um desvio de comportamento. E a segunda pergunta é se esse acesso a essas informações, de alguma forma, a minha cachorrinha não para aqui, gente, desculpa, se de alguma forma pode ser alguma coisa negativa, porque, por exemplo, eu tenho um amigo muito querido cujo filho não conversa com ele, não sei se ele fez uma regressão, que foi que fez ele descobrir que na outra vida eles eram inimigos e ele decidiu que nessa vida também gostaria de ser inimigo ele gostaria de ser inimigo do pai. Então, existe algo negativo que possa vir através desse registro? E gostaria de saber se através do acesso dessas informações, a gente pode justificar, por exemplo, uma dependência química nessa vida. Tá. Mas aí são pessoas diferentes, né? São questões diferentes, né? Questões Tá, diferentes. tá. A questão da dependência química, sim, pode ser, assim, né? Não dá para
tudo que a gente acessa lá do outro lado não dá para ter 100% assim, certeza de te falar, não, se ele acessar, ele vai, mas ele vai acessar? Não sabemos, mas que é possível ele acessar a causa ou o que leva, né? Não é nem a causa, o que leva ele a ter esse tipo de comportamento, ou qual é a deficiência, o que aconteceu no caminho dele que fez, de repente, ele ou ela ir por esse caminho da dependência química. Então, assim, é possível acessar esse tipo de informação. Agora, na informação que você disse da regressão, o que acontece? Está aí o parênteses da regressão. Não é interessante, tanto que existe uma linha de nova terapia de regressão, para que os terapeutas não foquem nessa parte, né? Porque já não é mais tão interessante que a gente acesse um histórico e aí a gente vai ver alguma coisa, a gente não sabe como que essa pessoa vai encarar, do jeito que ele encarou, como ele tem que continuar, né? No meio dessa sessão de regressão teria que ser feito utilizado outras ferramentas para que isso não acontecesse, né? Agora, se me pergunta se através de uma sessão de registro acástico, o filho que não fala com o pai poderia acessar informações, é isso? Não sei se era isso que você perguntou. Alguma coisa relacionada, tipo, ele descobriu que na outra vida ele era inimigo do pai. Então ele trouxe isso para a vida atual, problemas de relacionamento de pai e filho, acho que natural, né? Não sei se é tão natural assim. Mas ele encarou, falou assim, é um reflexo da vida passada, então nessa vida eu também quero continuar sendo seu inimigo, e isso causa muito sofrimento para a família deles todos, assim, o filho não falar com o pai, desprezar o pai. Então, esse é um aspecto negativo que foi resultado do trabalho que ele fez. Eu gostaria de saber se existe algum aspecto negativo relacionado ao acesso aos registros acásticos, do tipo uma pessoa com uma mente mais fraca, aí vai falar, pô, por que ela foi mexer com isso? Ela já toma remédio psiquiátrico, por que ela foi mexer com isso? Entendi. Então, eu nunca vi isso acontecer. Já aconteceu alguma coisa de você acessar, por exemplo, você vai acessar que você matou alguém, ou que você, sei lá, fez muito mal para alguém. Normalmente isso não aparece no registro acástico. Não aparece. Normalmente, o que acontece? Você vai receber, tentar resumir, mas assim, você vai receber informações da tua alma. Então, a tua alma, ela vai te mostrar informações do que você precisa trabalhar nesse momento presente. Então, por exemplo, pode ser que se ele receba uma leitura de registro acástico, pode ser que ele entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo? Que ele descobriu isso, desse problema com o pai, ele resolveu manter, por que ele resolveu manter. Então, a alma dele vai mostrar o que ele precisa ouvir, o que ele precisa acessar nesse momento. Então, de repente, se ele está passando por isso, ele precisa curar, né? Curar essa relação, ele vai receber informações para a cura dessa relação. Ou se existe mais um outro desfecho nessa história, por exemplo. Ele pode acessar, a terapeuta que fizer para ele pode acessar esse tipo de informação também. E essa sessão ela pode ser feita online ou deve ser pessoalmente? Não, ela pode ser feita online. Porque, na verdade, não existe espaço-tempo, né? Igual como nós fizemos aqui, né? Eu conduzi daqui, vocês fizeram uma meditação e acessaram as informações dos seus livros daí, né? Amei. Isso... Tá joia, irmã. Obrigada. Nada, imagina. Filó, nós vamos pedir para você fazer o agradecimento à Núbia. Se incomoda de eu passar primeiro para a Loló, e aí, a hora que você for conversar com a Núbia, você já finaliza fazendo o agradecimento, tudo bem? Então, vamos lá, Loló, pode fazer sua pergunta. Obrigada, Renata. Obrigada, Filomena. Núbia, é uma pergunta assim que eu acredito que a resposta seja rápida. Quando nós estamos acessando os nossos registros acásticos, estamos nessa meditação, pode acontecer, existe alguma possibilidade da gente
ao acessar os registros, não voltar ao momento presente? Não, Nenhuma possibilidade. não. Muito obrigada. Só isso. Eu vou só colocar um parênteses. Assim, eu também atendo com hipnoterapia. E a hipnose, sim, as pessoas ficam meio assim, né? Será que eu vou voltar? Não, porque você está aqui, a sua vida é na 3D, não tem como você. Porque o registro acástico, ele é multidimensional, né? Ele está Sim. fora da nossa dimensão. Então, não tem como nós ficarmos naquela dimensão e não voltar mais. Igual a hipnose, você entra num relaxamento. Mas a partir do momento que eu paro de falar na hipnoterapia, a pessoa volta, porque eu vou Ah, falando, tá. falando, o tempo todo. Aí na Mesmo hora que eu que faça cessou, sozinha, que aí você sim, tá sim. junto, mesmo que eu faça Ah, sim, sim, é sozinha, verdade. Uhum. eu Não, não, volto. não, não tem. É como nós fizemos aqui, a meditação. É isso. Tá bem. Assim, Muito é bem obrigada. nada, imagina. Loló, fica à Bom, vontade. Olha, bom, agora sou eu. Na verdade, eu não vou fazer Fibrololó. nenhuma pergunta. Eu só ia falar algumas questões, porque eu já fiz várias vezes com a Núbia, tanto a leitura akáshica quanto a hipnose akáshica, né, Núbia? é E verdade. até respondendo uma pergunta que a Inês fez, né? E você já comentou que às vezes a pessoa acessa um mentor, né? Eu lembro de uma delas que eu acessei um mentor, que ele vem de um planeta, ele era um gnomo, por isso que é elementais da natureza, né? Ele era um gnomo que vem de um planeta sigmoide. Você lembra disso, Núbia? Lembro, lembro. Eu só não lembro se era você que estava fazendo a leitura ou se era eu que estava fazendo, ou a hipnose, enfim. Porque tem essa diferença. A leitura é ela que faz e a hipnose ela vai conduzindo e eu mesmo vou vendo e vou falando o que eu estou vendo, né? Então, era para lembrar disso, desse mentor, né? E hoje também eu acabei. Meu guardião era um anjo que voava. Você falou caminhando, eu fui voando, né? Para um local muito ali, muito Olha fundo. que beleza. Cheguei lá, era um jardim, né? Os meus livros não eram livros, era um jardim. E aí eu Olha. entrei, e um dos livros que eu entrei era uma árvore, e dentro da árvore existia vários livros, né? Eu vou até comentar os livros que eu vi aqui, porque eu achei muito interessante. Depois, se alguém achar, também me fala. Eu vi um livro Uhum. chamado Ciência Oculta. Eu falei, eu nunca ouvi falar de livros assim. Mas eu vi um livro, uma capa assim, branca, e só escrito Ciência Oculta. O outro era herbalismo. E o outro era magia natural, mas ele era preto com uma margem vermelha, assim. Não sei se, não consegui ver nome de autor, nada. Mas era interessante, né? Eu só queria falar esse Uhum. relato aqui. Quando eu tocava nos livros, vinha informação, assim, parecia que ela, sei lá, adentrava dentro de mim. Uhum. Então, Olha só. era isso só que eu queria dizer, né? E uma outra coisa, até que a Cláudia acabou falando aqui, é que eu tô comentando, gente, porque a gente é parceira, né, Núbia? A gente troca Sim. terapias, então Uhum. dá para fazer tanto como ela fez aqui, como quanto também a gente faz. Às vezes ela só envia para mim, ela fala: olha, ouve essa música, eu deito na minha caminha, a gente não tá nem online, mas eu tô lá deitadinha ouvindo a música e ela tá lá fazendo a gravação, né, na casinha dela aí, e Uhum. depois ela me envia. E eu consigo, a gente é tão conectada e eu sou tão fácil de entrar nesse movimento e que eu consigo perceber quando ela inicia e quando ela começa. Quando ela termina, eu vejo cores amarelos e roxo, lilás, né? É muito Uhum. interessante isso. Tanto é que eu cheguei a falar para ela da última vez, eu falei, eu percebi quando você terminou, né? É muito É engraçado, assim, muito, é né? muito Muito interessante isso que feliz. as pessoas percebem. Eu esqueci o nome dela, acho que era a Cláudia que perguntou. É, a gente faz online e a pessoa, mesmo que a pessoa, a gente marca um horário e se conecta em pensamento. Mas vamos supor, eu marquei às 4, aí eu começo às 4:03, né? A pessoa sente, sabe, assim, que no exato momento que eu comecei, a pessoa sente a minha energia Sim, chegando lá, né? Jeito de falar, mas a pessoa sente a minha energia, ou seja, que eu comecei, a hora exata que eu comecei, a pessoa sente. Quando acabou, a pessoa sente também e me fala depois, né? sim. É muito interessante, assim, é maravilhoso. E aí, agora eu vou aproveitar, né?
É tão difícil falar dessa pessoinha. Gratidão, né? Até é engraçado, porque assim, eu já fiz com ela várias vezes a leitura akáshica, já fiz a hipnose akáshica, mas nunca tinha visto ela dar uma aula sobre isso, né? Então, quero agradecer, porque você até esclareceu algumas coisas, eu não sabia de onde vinha exatamente, mas eu já fui para a prática antes da teoria, Já? né? Já fui chegando. E agradecer, assim, você deu uma excelente aula aqui, né? Um bate-papo aqui, explicando como enfim, maravilhosa. Eu acho que ela tem super tino para ser professora, Não. para fazer mais disso, né, Renata? Eu acho que você leva jeito e muita gratidão, assim, a meditação foi encantadora, maravilhosa, relaxante, eu bocejei muito aqui, falei, uau, fui entrando assim profundamente mesmo, assim. Acho que todo mundo Ai, que aqui se bom. conectou muito, né? E é isso, gratidão por você ter trazido um pouquinho aí do que a gente pode também acessar do nosso ser, né? Desses Uhum. nossos seres lá atrás. Gratidão, Arro. Que bom, eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço a todos vocês. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, depois também a gente troca mensagem. Só me manda mensagem, a gente vai falando, porque eu começo a falar disso daí, não paro mais. E gratidão. Agradeço demais ao Renato, à Inês, à Egrégora. Muito obrigada. Núbia, a gente procura não transformar o grupo da egrégora num classificamos, né? Uhum. Mas, na quinta-feira, é um dia que o convidado tem o direito de compartilhar o teu trabalho lá. Então, fique à vontade, se você quiser postar seu Instagram, algum material, inclusive, se você puder compartilhar esse material que você apresentou Uhum. hoje, eu adoraria, acho lindo e instrutivo. Legal. Coloco lá, sim. Uhum. Nosso muito obrigado. A palavra é sua para encerrar, por favor. Eu agradeço. E aí, se tem uma coisinha assim que eu queria passar para vocês, é que eu acho que a egrégora já está bem alinhada. A Inês falou, eu achei bem interessante. Eu acho que a egrégora está bem alinhada nessa vibe dos registros acásticos, digo, fala a mesma língua, mas é sempre lembrar que não precisa ser terapeuta para acessar registro acástico. Não, você não precisa de um terapeuta. Eu sou terapeuta, mas eu digo assim, você pode acessar a sua sabedoria interior, as informações do seu espírito, da sua alma, da sua história, os seus livros da sua vida, das suas vidas, você mesmo, né? Se eu quiser uma ajudinha, claro, você pode contar com a ajuda dos terapeutas, né? Mas o que eu queria dizer é isso para vocês, que a informação está aí, né? A caixa está aí disponível para todos nós, e eu agradeço demais por poder estar passando essa informação para frente. E contem com a apresentação, vou colocar mais algumas coisas, mais alguns bônus lá na apresentação, e posto lá no grupo para vocês. Gratidão. Maravilhoso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os amigos. Obrigado pelo apoio. Desculpe a voz. Deixa eu abrir a telinha aqui para todo mundo se ver. Aí. E uma semana de luz para vocês. Tenho certeza que recebemos informações relevantes hoje. Obrigado, viu, Lúbia? Eu que agradeço. Gratidão, é muito, muito interessante. Realmente assunto para se falar várias. Muita coisa. Bacana, gratidão. Agradecer Gratidão. também a Sueli pela maravilhosa vibração que ela fez. Um beijo no coração de todos. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite Boa a todos. noite a todos. Obrigada, Celi. Boa Obrigada, noite. Núbia. Boa E semana. gratidão eterna a você, Renata e a Inês aí. Boa Melhoras, noite. Saúde, a palavra de hoje é saúde. saúde. Saúde, tchim-tchim. Gratidão. Núbia, Cuidado também. eu vou te mandar o chat e o link depois da gravação, tá? Ah, legal. Uhum. Gente, vou descansar. Um beijo. Tchau, tchau. Bom Melhoras, descanso. Arro. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.